manifestações coletivas de cunho político, com episódios lamentáveis de violência generalizada e depredação do patrimônio público e privado e que não foram encartadas nessas condutas. Nas chamadas jornadas de junho de 2013, o país assistiu estarrecido a cenas de violência em diversos atos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, envolvendo confrontos, barricadas e depredação de agências bancárias, lojas, veículos e prédios públicos. No dia 10 de junho de 2013, ocorreu a fatídica Batalha da Consolação em São Paulo, com destruição de ônibus e vitrines, além de hostilidades aos agentes de segurança pública. Em 17 de junho de 2013, manifestantes atacaram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lançando coquetéis Molotov, quebrando vidraças, incendiando um carro de veículos da imprensa, pichando estruturas e utilizando barricadas. Na mesma data, houve depredação generalizada da esplanada dos ministérios em Brasília. Criminosos lançaram rojões e incendiários, danificaram a Catedral de Brasília, bem como depredaram o Palácio do Itamaraty e o prédio do Congresso Nacional. Em agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio. Agosto de 2013, centenas de vândalos invadiram o prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e entraram em confronto físico com a polícia. No ano seguinte, protestos de natureza política no contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2014 também geraram um caos de destruição. No Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 2014, o cinegrafista Santiago Andrade foi covardemente assassinado ao ser atingido por um rojão durante protestos violentos no centro da cidade. Há diversas imagens registradas pela imprensa de pessoas portando bandeiras de partidos políticos durante as práticas criminosas naquela oportunidade. Infelizmente, em maio daquele ano, milhares de pessoas voltaram a praticar episódios de violência na Rua da Consolação, com incêndios, arremessos de pedras, agressões a policiais, depredações de ônibus, lojas, além de bloqueio de rodovias, da rodovia Anhanguera, da Ponte do Socorro e da Avenida Radial Leste, em diferentes pontos da cidade. Na mesma época, na capital federal, policiais foram agredidos com madeiras e pedras durante a marcha do Eixo Monumental, conforme fato noticiado publicamente. Em 15 de junho de 2014, dia do primeiro jogo do campeonato, delinquentes explodiram bombas caseiras, bloquearam vias públicas, vandalizaram agências bancárias e entraram em confronto com a polícia nas imediações do Maracanã, no estado do Rio de Janeiro. Fatos semelhantes aconteceram no segundo semestre de 2016. Diversos protestos ocorridos em novembro e dezembro daquele ano em Brasília culminaram em incêndios, devastação de bens públicos privados, pichação de patrimônios tombados e violência praticada contra policiais por criminosos mascarados, portando faixas com dizeres "fora o presidente", então em exercício na época, Michel Temer. A esplanada dos ministérios foi completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Nas investigações ocorridas no âmbito de São Paulo, as condutas dos Black Blocs
foram apurados à luz do artigo de associação criminosa e milícia privada do Código Penal. Consoante noticiado na imprensa, apenas alguns casos resultaram em condenações criminais em julho de 2015. Como o processo é público, João Antônio Rosa foi condenado em primeira instância por associação criminosa a pena de 1 ano de prisão, convertido em prestação de serviço à comunidade. Já Pierre Ramon Alves de Oliveira, filmado atacando o portão da Prefeitura de São Paulo com a grade metálica, foi condenado ao pagamento de multa. Folha de São Paulo. Black blocs ficam isolados e submergem após o auge de junho de 2013. Reportagem de 13 de junho de 2023, às 23h15. Por sua vez, a Justiça do Rio de Janeiro condenou em primeira instância 23 participantes dos atos gerados pelos Black blocs. A denúncia apontou a existência de uma organização estruturada, denominada Frente Independente Popular, responsável pelo planejamento e convocação para ataques violentos. Os réus foram considerados em curso no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Corrupção de menores. Todavia, além dessa classificação típica irrisória, em sede de recurso, as condenações de todos os 23 réus foram anuladas sob o fundamento da ilicitude da prova, que se lastreou na acusação somente. Pior ainda, com relação à morte do cinegrafista Santiago Andrade, apenas Caio Silva de Souza foi condenado em um processo distinto, por lesão corporal seguida de morte, a uma pena de 4 anos de prisão, em regime aberto. Em suma, o que eu quero dizer é que, ausente o potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos.